Verdade, aqui um período em que eles se preocupavam basicamente com aquilo que era propriamente seu, estavam esquecendo-se das coisas de Deus, e é por isso que o profeta agora, e se nós aqui tivéssemos que fazer um resumo do livro, o resumo do livro seria: as prioridades espirituais precisam estar em primeiro lugar, o que significa dizer que eu, na verdade, tenho as minhas necessidades, mas dentro das minhas necessidades eu preciso estabelecer as minhas prioridades, porque se eu não estabelecer as minhas prioridades, eu perco o foco, eu perco a direção, eu fico sem rumo, eu fico sem ter um norte, um balizador que me fará chegar ao final, ao outro lado da jornada, ao outro lado da margem. Eu preciso de um direcionamento, eu preciso de uma bússola, eu preciso determinar aquilo que é urgente, aquilo que é necessário a médio e a longo prazo. Então, o que o profeta está querendo chamar a atenção aqui, é muito observado no capítulo 1, é que o povo estava vindo agora para se restabelecer na cidade de Jerusalém, retornando agora do cativeiro babilônico. Mas o que acontece? Eles estão mais preocupados em construir as suas casas, as suas moradas, estão mais preocupados com aquilo que é propriamente seu. Agora vai chegar o capítulo de número 2 do profeta Ageu, e eu quero chamar a atenção porque o capítulo 2 ele é por demais importante, porque se você entender o capítulo 2 aqui do profeta Ageu, você já vai encontrar a chave para compreender a mensagem do livro, e você também terá algumas valiosas lições que você poderá estar aplicando para a sua vida. Se não, vejamos, ele vai começar dizendo aqui no capítulo 2, o profeta Ageu, emissário de Deus, Deus agora entrega uma palavra pelo homem de Deus, o profeta Ageu, e ele começa dizendo da seguinte forma: e veio a palavra. O capítulo 2 ele vai iniciar mais ou menos assim de Ageu: e veio a palavra do Senhor ao profeta, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: ouve agora, Zorobabel, filho de Sealtiel, governador da província de Israel, e a Josué, filho de Josadaque, o filho do sumo sacerdote, e agora ao resto do povo. E ele vai dizer agora na sequência, dizendo: quem dentre vós que tendo visto edificada agora esta casa, e vocês comparam com o templo de Salomão, e diz: este é nada com aquele templo que existia lá no passado. Então, agora qual é a função do profeta Ageu? É de reanimar, é de animar o povo, porque o povo agora já tinha edificado os muros, o povo já havia começado agora o templo estava parcialmente terminado, mas Deus queria encorajar este povo aqui nas prioridades, naquilo que era de primordial importância, naquilo que importava, naquilo que era interessante, naquilo que era priori, naquilo que era relevante. Então esse profeta agora, ele vai conclamar o povo a estabelecer as prioridades. Já falei, todos nós temos necessidades, mas eu preciso entender o que é prioridade. Eu tenho necessidade de colocar uma gravata, eu tenho a necessidade de comer bem, eu tenho vontade e necessidade de me vestir bem, mas existe dentro destas minhas necessidades as minhas prioridades. Então preciso entender que melhor do que roupa é a água, porque a água me serve para a sobrevivência, porque sem água eu não vivo. Sem essa gravata até que eu vivo, mas sem água eu não conseguirei viver. É importante também nesta oportunidade dizer, quando a gente vai fazer as nossas compras, veja primeiro aquilo que é necessário, aquilo que é utilitário, e os supérfluos, as balinhas, as guloseimas, as outras coisas que são supérfluas,
Você tem necessidade? Até sente, mas é prioridade? Vai resolver? Vai atrapalhar o seu orçamento? Então estabeleça. A primeira coisa na nossa vida é estabelecermos prioridades. Se não, vejamos. Se não tivermos o devido cuidado em estabelecermos prioridades, vamos ter muitas dificuldades ao longo da nossa vida. Então é importante estabelecermos as prioridades. Só que as prioridades que Deus estabelece aqui são as prioridades espirituais. E o que eu aprendo aqui? Dentre todas as prioridades que nós temos na vida, nós precisamos, na verdade, ter dentro de nós a preocupação, a prioridade máxima com as coisas espirituais. Eu necessito de várias coisas desta vida. Eu preciso trabalhar, e eu preciso trabalhar para poder sustentar a minha família, mas eu também tenho que ter a minha preocupação de o alimentar espiritualmente. Eu tenho que comer as coisas materiais aqui, o arroz, o feijão, mas o principal para Deus é alimentar o espiritual. E de que forma nós nos alimentamos? Com a leitura da palavra de Deus. Como é que eu me alimento? Orando, jejuando, pagando preço, dialogando, conversando, buscando a face do Senhor, nos convertendo a cada dia. Então isso é prioridade, e o povo estava perdendo esta prioridade, e agora o profeta Ageu é levantado por Deus para trazer à memória a lembrança e o cuidado para o povo de Israel de que eles deveriam estabelecer prioridades espirituais. E é isso que o profeta Ageu começa dizendo. E o interessante é que quando o povo agora começa a se preocupar, e a tônica aqui do capítulo de número 2, não vamos nos atermos muito aqui, senão gastamos muito tempo e a gente tem muita coisa ainda para andar. O importante para você entender, e aqui é o capítulo-chave, o capítulo 2, ele vai estabelecer aqui no capítulo de número 2, 3 promessas condicionais, que é de primordial importância. Se você tomar posse destas 3 promessas condicionais, por que eu digo que isso é importante? Se você tomar posse das 3 promessas condicionais da parte de Deus, estabelecidas aqui no capítulo de número 2 do profeta Ageu, você vencerá qualquer obstáculo, você para sempre será um vencedor, nada poderá lhe deter, ninguém conseguirá te resistir. Por quê? Porque você tem 3 importantes promessas aqui, meus amados e queridos irmãos, promessas valiosas que, se você tomar posse dela, nada vai lhe parar, para sempre será abençoado, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus por isso. E que promessas são essas, pastor Eurípides? E por que promessas condicionais? Porque a maioria, basicamente todas as promessas de Deus contidas na Bíblia, elas são promessas condicionais. Muitos de nós às vezes pensamos que quando Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Sim, Deus sempre cumprirá, mas 95% das vezes as promessas são condicionais. Para cada promessa, Deus estabelece uma condição. Ele diz, olha, eu lhe farei isso, eu lhe farei aquilo, porém tu precisa fazer isso e você precisa fazer aquilo. É por isso que muitas pessoas se frustram e dizem, olha, Deus prometeu e Deus não cumpriu. Tenha em mente que a falha está em você e não em Deus. A parte dele, ele está sempre pronto a cumprir, está disposto a nos abençoar. Então as promessas de Deus, elas são invariavelmente, em sua maioria, condicionais. Agora existem promessas e essas vão partir do princípio de Deus que, independentemente de alguém fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, elas vão se cumprir. Mas essas promessas, elas já estão estabelecidas na palavra, e uma vez estabelecido na palavra que vai acontecer e assim será, então não há como se revogar isto daí. Então essa não é uma promessa condicional. Mas aqui ele vai fazer
3 importantes promessas condicionais. E quais são elas? Ele vai dizer a primeira, rapidamente aqui só para nós resumirmos. A primeira ele vai dizer: agora ouve, ó Zorobabel, filho de Sealtiel. Ele chama agora todo o povo e ele transmite a mensagem agora para todo o povo, dizendo da seguinte forma: esforçai, Zorobabel, filho de Sealtiel, esforçai, Josadaque, esforça-te, esforça-se, sumo sacerdote, e trabalhai, porque eu estarei convosco. Agora, para cada promessa que Deus faz, ele estabelece uma condição. Qual é a primeira promessa condicional? É que Deus estaria com eles. Irmão, existe algo mais reconfortante para nós de sabermos que vamos abrir um negócio, que nós vamos estabelecer algumas coisas, alguns desígnios em nossas vidas, e Deus diz assim: olha, meu filho, eu sou contigo, eu estou contigo nesta obra, eu garanto, eu estou contigo. Então é a primeira promessa condicional. E qual foi a condição? A condição para Deus estar junto com eles, para Deus estar com eles, era que o povo deveria se esforçar. Entendeu, queridos? Aqui uma condição, porque as bênçãos de Deus, ela não vem de graça. Nós precisamos entender esse pressuposto de que, na verdade, Deus quer nos abençoar. Deus tem promessa para a nossa vida. Deus, ele quer nos abençoar de uma forma muito grande e especial. Contudo, eu devo me esforçar. Toda vitória tem um preço para chegar em Jerusalém, para poder tomar posse da terra prometida, para poder entrar na Canaã celestial. Primeiro tiveram ali os israelitas que derrubaram os muros de Jericó, não eles, mas pela fé, tiveram que trabalhar, tiveram que andar pelo deserto, tiveram que vencer o frio, a fome, a sede. Então entenda sempre: entre você e a sua vitória, entre você e a sua bênção, haverá um obstáculo que você precisa vencer. Para você conquistar algo, você precisa se esforçar. Você observa estes atletas de elite, eles só conseguem conquistar os alvos e objetivos depois de anos e anos de renúncia. Eles priorizam o esforço, eles separam parte dos seus dias para poder estar se aperfeiçoando, se preparando para que quando a competição chegar, eles estejam prontos e aptos para conquistar o seu laurel, a sua coroa. E assim também somos nós, meus amados queridos, diletos e abençoados irmãos. Se nós quisermos ter vitória, somos atletas de Cristo. Eu preciso invariavelmente esforçar como um bom atleta. Eu preciso jejuar, eu preciso pagar o preço, eu preciso me esforçar. Nada vem de graça. Às vezes alguém olha para um pastor e diz: olha que pastor abençoado, pastor está vivendo isso, está vendo aquilo. Você não sabe o bastidor que aquele pastor teve que passar, as agruras que ele teve que passar para chegar até onde ele chegou. Só Deus sabe o que você passou, meu querido. Só nós sabemos o deserto, ou quantos desertos tivemos que atravessar para poder chegar até aqui. Nada na minha vida veio de graça, na sua vida também não vem de graça. O evangelho a qual nós servimos não é como que pregado por algumas igrejas por aí, que diz que para vir para a igreja você vai ser próspero, vem para a igreja. É como que uma bula do biotônico Fontoura, é como que aquele macarrão instantâneo, me ensine miojo, ou me ensine que nojo, que eu não gosto daquilo. Então assim, que as pessoas na verdade quer tudo para agora. Ele ora, ele vem para a igreja e quer ser próspero, quer ser abençoado. Irmão, paga o preço. Vamos parar com essa bobagem. Tem muita gente aí comprando uma chavezinha da sua casa, vai para a campanha do Universal, não sei de que, não sei das quantas, e sai depois de lá com um volante, dizendo que aquele volante ali é o seu carro, e se você sorrir daquilo dali, ele lhe ridiculariza, porque diz que você não tem fé e que isso. Eu um outro dia encontrei com um ser humano desse nas ruas de Taquaralto,
com um volante. O ser humano tinha pagado R$500 naquele volante ali, e aquele volante era a chave do seu carro, que ele tinha fé. Irmão, até a última vez que eu vi, o coitado estava andando de a pé e às vezes de bicicleta emprestada. Vamos parar com essa bobagem. A pessoa, ele na verdade está querendo viver de amuleto, de uma coisa muito fácil. Trabalhe, se esforça e Deus vai abrir as portas. Deus é quem mandou. Diga ao povo o quê? Marche, quer dizer, trabalhe, esforce, continue caminhando, porque se você ficar em um apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar, meu irmão, vou te contar, acomodado em um berço esplêndido, não vai acontecer nada na sua vida, precisa de esforço, e quando você se esforça, aí Deus abençoa, aí Deus é contigo, Deus vai dizer assim, olha, eu sou contigo porque tu estás se esforçando, eu vou abençoar o teu ministério, você está fazendo o curso agora do IBAD, você está tentando, está se preparando para quando a oportunidade vir, você vai estar preparado, apto para assumir tudo aquilo que Deus quer entregar para você. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. A segunda promessa que Deus faz é que o Espírito Santo estaria para sempre no meio dele, mas para isso eles precisavam trabalhar dioturnamente para isso. Quer dizer, trabalho tem a ver com esforço, mas eu posso trabalhar sem me esforçar. Às vezes é um trabalho que não exige tanto esforço, é por isso que está aliado esforço e trabalho, porque não basta apenas trabalhar, tem que trabalhar com esforço, porque trabalho, irmão, é de Deus. Eu tenho preocupação com o ser humano que às vezes coloca dentro da mente dele de que Deus o chamou porque ele é um profeta de Deus, e às vezes, irmão, não tem nenhum chamado aquele cidadão, e ele sai por aí dizendo, eu estou fazendo a obra. Eu já conheci muitas pessoas ao longo do ministério que às vezes ele era invocado, mas não era vocacionado para o ofício do santo ministério, era preguiçoso, não queria trabalhar e queria que as pessoas, na verdade, levassem a ele, que as pessoas pudessem estar sustentando ele de alguma forma. A bem da verdade, queridos, é que quem trabalha na obra deva viver da obra. Então a gente não quer aqui tirar essa questão, porque o obreiro, ele é digno do seu salário. Não é sobre isso que nós estamos querendo dizer, não. Mas o trabalho, mesmo você sendo pastor, você vivendo da obra, aí que você precisa trabalhar mesmo, em todos os aspectos. Então o trabalho é de Deus, o esforço é de Deus, nada vem de graça. Sabe, apenas uma pessoa que é vagabundo por natureza diz que ele está por aí a vadiar. Observa que quando ele vai em uma reunião, depois que Jó acontece, antes do acontecimento daquelas tragédias ali com Jó, Satanás entra em uma audiência com Deus e ele diz, observastes o teu servo Jó? Ou Deus fala para ele, observastes o meu servo Jó? E Deus fala ainda para ele, de onde vem, Satanás? E ele diz, de rodear e passear pela terra. Quer dizer, ele está rodeando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele está rodeando, passeando pela terra, quer dizer, está passeando, sem rumo, sem direção, não tem o que fazer, é vagabundo, não presta, o diabo é moleque, irmão. E tem muita gente que quer parecer com o diabo, quer ser moleque como o diabo, fica por aí, sem eira nem beira, sem querer um serviço, sem querer um trabalho, sem querer se esforçar. Não, eu não vou trabalhar porque eu tenho um ministério. Irmão, quem é que disse que ter ministério impede você trabalhar, você se esforçar, você se esmerar, você se estudar, você ter uma qualificação? Pare com essa bobagem. Deus, ele diz da seguinte forma, vai ter com a formiga, preguiçoso. E ele não vai dizer mais ainda, até quando tu ficarás aí deitado? Não vai te levantar do sono da preguiça, não? Então Deus não gosta, irmão, de homem, de mulher preguiçoso. Porque Jesus trabalha, ele diz, olha, o meu pai trabalha, e até hoje eu trabalho, Jesus trabalha, Deus trabalha. Por que nós, como filho dele, não queremos trabalhar, não queremos nos esforçarmos? Precisamos nos esforçar, dedicar, trabalhar. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça, trabalho é de Deus. Deixa eu lhe dizer, existe apenas um lugar
aonde não terá trabalho. Aonde, pastor? É no céu? Não, no céu é lugar de trabalho. O único lugar, meu querido, que não vai ter trabalho, e lá tu não quer ir, é no inferno. É no inferno, irmão. Um lugar aonde não tem trabalho é no inferno, porque lá é o lugar do capiroto, desocupado, que vive a vadiar lá, mas só que vai ter os cão lá espetando, é fogo, é isso, é enxofre, aonde o bicho nunca morre. Mas no céu é lugar de trabalho, no céu é lugar de esforço, no céu às vezes você pensa que vai ficar lá só dizendo santo, santo. Vamos dizer sim, vai ter um momento de culto, mas a Bíblia fala, e não há tempo, no livro de Apocalipse dá pra gente entrar nesses detalhes, quantas outras funções. Você acha que vai ficar desocupado lá no céu? No céu é lugar de trabalho, porque o Pai trabalha, porque Deus trabalha, porque Jesus trabalha até agora, e nós precisamos trabalhar. E quando nós trabalhamos, nos dedicamos, o Espírito Santo habita no meio de nós. A última promessa, e eu termino aqui, e o tempo vai passando ligeiro, Jesus. Então perceba que o último aqui, e é o mais o importante você analisar, porque ele está chamando a atenção aqui para algo. É ali no versículo de número 9, ele diz: a glória desta última casa será primeira, será maior do que a da primeira. Qual foi a condição? De que ele está falando aqui? Dessa glória da segunda casa está falando de quê? Está falando da glória de Jesus, a glória do Senhor Jesus, que entrou no segundo templo, por ocasião do grandioso e suntuoso templo de Herodes. Jesus entrou ali. Então este templo de Herodes, que foi construído sobre as bases do templo ali de Zorobabel, então ele encontrou a glória de Jesus. Mas para termos a glória de Jesus, precisa ter temor, e na verdade temor de errar, de falhar. Esta é uma outra condição, não temermos ao inimigo, mas termos temor de pecar contra Deus e a sua palavra. Quando nós tememos a Deus e não tememos a mais ninguém, nós não duvidamos, nós não desacreditamos nas promessas de Deus, nós as aguardamos que elas vão se cumprir. O povo estava desanimado, porque eles se lembravam do templo, da ocasião também do mesmo dia, porque isso aqui aconteceu no 21º do 7º mês, lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 7, o versículo de número 14 também. Todo aquele capítulo, o capítulo de número 6 é mais do que uma preparação para algo que estava acontecendo ali. Aconteceu uma grande festividade. Que festividade era essa? Era a inauguração do grandioso e suntuoso templo de Salomão. Ali eles mataram, só para aqueles 15 dias de festas, por ocasião da Páscoa ali, as 3 festas memoráveis, mataram 23 mil bois, 123 mil carneiros. Foi uma grande festa, oferta de manjares, oferta das primícias. Então houve um grande mover ali, mas o que mais foi importante, Deus não se preocupou com tudo isso, nem com a suntuosidade daquele templo que era magnífico, mas o que agradou o coração de Deus foi um coração contrito e quebrantado de Salomão. Foi ver que quem estava regendo o coral ali era Asaf, o sumo sacerdote, que já velho, que já não mais podia oficializar, mas Deus quebra o protocolo, e quando a tribo de Levi começa a cantar e adorar a Deus, diz que quando os levitas adoram, diz que veio uma nuvem por cima do templo e encheu aquele templo, e a glória do Senhor se manifestou ali de uma forma sobrenatural. Diz que quando isto aconteceu, a tribo de Levi começou a tremer, os levitas que ali estavam cantando no coro, quem estava regendo o coral, agora caíram, as pernas começaram a tremer, os joelhos começaram a bater, a glória de Deus foi tão grande que eles prostraram com o rosto em terra e adoraram ao nome do Senhor, porque a glória de Deus estava ali naquele ambiente. Eita
da glória. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo o sempre. O que eu quero dizer e qual era a mensagem que Deus queria transmitir àquele povo? Mais importante do que qualquer suntuosidade do templo, o que é mais importante é a glória de Deus ali presente, é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo, porque se temos Deus conosco, se temos a presença do Espírito Santo, se temos a glória de Jesus em nosso meio, irmão, não há obstáculo que a gente não consiga superar, não há luta que a gente não consiga transpor, chegar do outro lado da margem. Igreja, só igreja, quando ela é ocupada e preenchida, sacudida com a presença e o mover sobrenatural. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Compartilhe com seus amigos e divulgue nossos vídeos. Mensagens de fé, reflexão, esperança e motivação. Inscreva-se agora em nosso canal e acompanhe nossos vídeos diariamente.